Bom, pessoal, meu nome é Ricardo Della Riva, eu sou faixa preta 6º grau, formado pelo mestre Carson Gracie. Pratico jiu-jitsu desde janeiro de 1980, quando eu ingressei para a academia. Consegui conquistar minha faixa preta em 86, aí segui treinando, onde eu já consegui abrir a minha própria academia, a Della Riva Jiu-Jitsu, desde 1986, 87. E aí eu continuo dando aula até hoje, desenvolvendo técnicas e continuo treinando jiu-jitsu. E isso aí, pessoal. Fazendo agora, eu entrei em 1980 e estou completando 34 anos de jiu-jitsu, Dentre esses anos aí, todos, como eu falei anteriormente, comecei na academia Carson Gracie. O jiu-jitsu teve, desde o meu começo até agora, teve algumas mudanças, mas o básico para mim continua sempre o mesmo, O pessoal tem que ter um básico bom. E claro que o jiu-jitsu tem muitas possibilidades, muitas alternativas, então a gente está desenvolvendo muito essa parte, técnica do jiu-jitsu. Claro que as regras também influenciaram um pouco nessa mudança do jiu-jitsu, Então isso é bom, Hoje a gente vê as lutas bem competitivas, com a arbitragem, então isso ajudou um pouco nessa mudança técnica no jiu-jitsu. Então a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre treinando, desenvolvendo as técnicas. Sim, a competição é importante, porque quem quer competir é aquela pessoa que está mais voltada ao treinamento, que está treinando mais. Então, o que acontece? Esse pessoal, eles desenvolvem, tem a preocupação maior de desenvolver para chegar na competição e vencer essa competição, Então, essa competição é super importante para essa evolução do jiu-jitsu técnico, da técnica do jiu-jitsu. Se a gente, claro, não tiver essa competição, com certeza o jiu-jitsu não evoluiria tanto. E se não tivesse a regra, a mesma coisa. Então, é super importante que essa competição continue tendo muitas competições, que o jiu-jitsu vai crescer cada vez mais. Essa mudança que aconteceu, houve uma mudança no jiu-jitsu, ele hoje, eu sinto ele mais técnico, Como falei, a regra, essa regra que existe hoje, ajudou nessa melhora técnica do jiu-jitsu. Claro que a gente tem que ter um básico, aquele básico tem que ser sempre o mesmo, não dá para mudar muita coisa no básico, mas dentro do básico a gente desenvolve muitas técnicas, Então hoje, com a quantidade maior de pessoas praticando também, é natural essa evolução, que o jiu-jitsu melhore, porque são mais pessoas praticando, mais pessoas desenvolvendo as técnicas, Então isso tudo fez com que o jiu-jitsu mudou um pouco, do começo, da minha época, que eu comecei faixa branca, hoje tem uma mudança muito grande, claro, pela quantidade maior de lutadores, praticantes, pelo interesse da própria a mídia, a internet, isso tudo está fazendo com que o jiu-jitsu desenvolva mais tecnicamente, que a gente vê as técnicas de todas as pessoas com mais facilidade, no Brasil, Estados Unidos, Europa, na Ásia. Então isso tudo está ajudando para que o jiu-jitsu melhore tecnicamente. Então isso tudo ajudou bastante. Ali tem que ganhar. Então tem gente que pega a regra, bota debaixo do braço e luta com a regra, E isso bloqueia um pouco. Eu acho que isso atrapalha um pouco, Mas a gente tem que saber dividir, Quando você está competindo, não é só a vitória, Às vezes a gente está assistindo aquela luta super disputada e muitas vezes não é o vitorioso que é o merecedor, E sim o outro. Então, essa regra a gente tem que fazer de forma, que não atrapalhe o desenvolvimento do jiu-jitsu. Então, toda vez está se mudando a regra, alguns detalhes, para justamente a luta ficar mais dinâmica, não ter aquelas lutas muito travadas. Então é super importante que a regra não fique estagnada, e sim a gente mexa na regra muitas vezes para justamente o jiu-jitsu continuar sendo técnico, divertido, que seja uma luta bem dinâmica. Na minha época, quando eu lutava, assim, não tinha uma regra muito
muito clara, né? Muito definida. Então a gente estava lutando, mas a gente sempre tinha que, até o final, estar tentando o máximo para vencer, porque muitas vezes na cabeça do árbitro, ele só lembrava do final da luta. Hoje não, hoje o que acontece? Que o atleta fez alguns pontos, ele segura a luta até o final. Então às vezes ela perde um pouquinho a emoção à luta. Na época que eu lutava, a gente tinha que estar dando um ritmo muito acelerado do começo ao final, principalmente no final, porque era o momento que o árbitro lembrava melhor da luta, era o final da luta. E hoje não, hoje se o atleta fez alguns pontos, no último minuto ele começa a segurar ali e aí fica mais amarrada a luta. Então tem os pós e os contras. Essa parte que a gente tinha que lutar, acelerar o ritmo até o final, era bom porque a luta ficava sempre no ritmo acelerado. E hoje em dia não, hoje em dia é essa pontuação que realmente, como eu disse, tem que estar sempre mudando para o jiu-jitsu continuar dinâmico. A gente tem que prestar muita atenção, porque o atleta faz aqueles pontos, segura a luta no final e aí perde a graça à luta. Mas essa é a grande diferença que eu vejo na competição há 30 anos atrás e na competição hoje em dia. É porque eu treinava na academia do Carson, a gente entrava na academia, e assim, cada um fazia seu aquecimento e saía rolando. Então, às vezes, dependia muito da sua não dependia muito de um professor estar te ensinando. A gente trocava informações entre os amigos, treinando. Claro que o Carson sempre foi um professor muito atencioso, e quando a gente tinha alguma dúvida, alguma questão, ele ajudava. Hoje em dia, as aulas já são mais didáticas, nós temos a preocupação de mostrar muita coisa para os alunos, mostrar as novidades. Na época não, na época a gente ia descobrindo o que estava acontecendo por nós mesmos. Então, para muita gente isso era uma dificuldade, porque até se entrosar no grupo não tinha essa facilidade para treinar com todo mundo. Então, como eu tive essa facilidade de me interagir bem com o pessoal da academia, eu consegui desenvolver bem, mas hoje já teve essa mudança. Hoje a gente tem que ter uma aula mesmo com aquecimento, onde a gente tem que mostrar para o aluno como ele deve fazer as técnicas, e não depender dele mesmo só treinar. Como falei anteriormente, a gente entrava na academia e saía treinando. Então, claro, quando você entrava com um amigo ou dois, já era melhor, porque você já tinha uns amigos para treinar. Então, na minha época, assim, o pessoal que treinava comigo, o pessoal mais das antigas, eu não conhecia muita gente, mas eu fui para fazer uma seletiva, consegui ganhar a seletiva para competição, então isso me ajudou muito a evoluir no Carson. Então, todo mundo sempre queria treinar comigo, Cássio Cardoso, Rosado, Murilo Bustamante, Valide, enfim, essas pessoas assim me ajudaram muito no meu desenvolvimento, Peixotinho, pessoas que me ajudaram muito no meu desenvolvimento de jiu-jitsu, e eu dei essa sorte, de oferecer um bom treino para esses grandes lutadores aí que sempre me chamavam para treinar. Então, essa era a forma que a gente tinha de desenvolver a nossa técnica. Eu acho que a IBJJF está fazendo um grande trabalho com a arbitragem, com essas regras que estão fazendo com o jiu-jitsu, Então, que continue as competições. Eu só acho que as competições deveriam ir para outros lugares também, não sempre no mesmo o Mundial somente nos Estados Unidos, ou o Campeonato Brasileiro que só estava no Rio de Janeiro. Hoje já estão mudando isso também, acho que já teve brasileiro em São Paulo. Mover um pouquinho essas competições de locais, que não seja sempre no mesmo local, Então, as competições são importantes, mas que eu acho que ficaria melhor ainda se o europeu fosse para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, e não só em Portugal, porque fica muito limitado e muitas pessoas de outros países não podem se mover para Portugal, por exemplo. Então, eu acho que o único problema é esse, que a confederação ainda continua fazendo a competição sempre nos mesmos locais. E se movesse um pouquinho, eu acho que, na minha opinião, ia melhorar um pouquinho o traslado dos atletas, que eles fossem participar nas competições se estivessem em outros locais. Com certeza eu acho que ia melhorar um pouquinho. O jiu-jitsu hoje está no mundo inteiro, A gente vê que América do Sul, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Ásia. Mas cada
cada localidade tem eu acho que tem uma coisa peculiar, né? Eu vejo que na Ásia o pessoal tem aquela preocupação mais com a técnica, eles são muito dedicados, o que você mostra é aquilo, eles não mudam, né? Na Europa, o pessoal sai muito do judô para ir para o jiu-jitsu, porque o judô é uma luta muito dura, então chega numa certa idade que eles partem para o jiu-jitsu, né? Então na Europa está acontecendo muito isso. Nos Estados Unidos, eles têm uma parte assim, uma parte física muito boa, né? Mas eles têm também aquele interesse de aprender, aquela vontade de aprender e a dedicação, né? E o pessoal aqui já da Brasil, América do Sul, ainda tem aquele jeito sul-americano, né, de fazer a coisa meio, não com muita dedicação, mas tem aquela habilidade natural. Então o jiu-jitsu em cada parte, cada lugar, tem suas diferenças. Mas isso é bom porque se a gente pegar a qualidade de cada lugar, né, a gente conseguiu juntar o que há de melhor da América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, eu acho que a gente vai chegar num jiu-jitsu perfeito.